Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje, e ele traz excelentes notícias. O ideal seria que nós não precisássemos desse tipo de ajuda externa, né? Mas, na conjuntura atual, a gente tem que agradecer e lamber os beiços. O Congresso norte-americano segue fazendo aquilo que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco se recusam a fazer por aqui: investigar a censura imposta contra a direita conservadora aqui no Brasil. Dessa vez, teve até pedido de esclarecimentos para o FBI, acusado de participação pelo Twitter Files Brasil. Trago todos os detalhes para vocês. Daqui a pouquinho a chapa está esquentando e é de verdade, tá? Porque lá as coisas acontecem. Antes disso, outras matérias. A primeira, na verdade, é uma postagem da prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Tem que rir, gente. Tem que rir. A prefeitura do Dudu Paz, o rei do pagode, do boteco e da birita, dando cantada nos evangélicos. Qual louvor não pode faltar na Marcha para Jesus? Desde quando Dudu Nervosinho se importa com o evangélico? Só em ano de eleição. Haja milagre, né? Ó, o evangélico que cair nessa cantada do Eduardo Paes, por favor, tá? Outra aqui do Rio de Janeiro, porque eu não vou ler isso sozinho, tá? Racismo, matéria do Globo, né? Racismo ambiental. Favelas e periferias registram temperaturas 10 graus mais altas que os bairros da elite. Bom, Zona Sul do Rio de Janeiro. Suponho que eles estejam aí se referindo à Zona Sul do Rio, né? Laranjeiras, só tem esquerdista. Copacabana, maioria de esquerdista. Morando, tá? Não estou dizendo votando. Morando lá, maioria é esquerdista. Meu bairro, o Leme, maioria de esquerdista. Leblon, mais conhecido como Lebronx, maioria esquerdista. O antro da esquerda caviar no Brasil. Ipanema, a mesma coisa. Então, estão reclamando de quem? Esquerdista? E vamos combinar também, né, gente? Vamos combinar também. Eu tenho o maior respeito por moradores das comunidades. Existe esse entendimento errôneo, né, de que só tem bandido em favela. Muito pelo contrário, a minoria ínfima de bandidos. Só que, infelizmente, eles detêm o poder de controlar essas comunidades. A grande maioria ali é de trabalhador. Gente honesta. Agora, não dá para tapar o sol com a peneira. São áreas de construções irregulares. Então, vamos lá, né? Vamos dar nome aos bois aqui, tá? Favela é construída em locais proibidos, tá? Então, tem um monte de coisa errada nessa matéria. E racismo ambiental, meu filho, volta para a faculdade de jornalismo, tá? Gleisi Hoffmann, pessoal, ela surtou de vez. Tá? Ela deu uma tuitada acusando o Bolsonaro de uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas supostamente, né, descobriram que alguns CACs estariam fornecendo armas para o crime organizado. Né? Eles se apegam às exceções e esquecem a regra, né, para perseguir CACs, para perseguir policiais, para perseguir militares. Né? E aí a Narizinho resolveu escrever um tweet, gente, que isso aqui é uma coisa surreal. Eu não sei o que ela tinha consumido quando escreveu isso aqui. Eu vou ler aí para vocês a parte principal. Abre aspas para a amante da Odebrecht. Polícia Federal apreendeu armas pesadas compradas legalmente pelos tais CACs, municiando quadrilhas de assaltantes de bancos e de cerco à cidade. Foi nisso que deu a criminosa liberação de compra e porte de armas no governo do inelegível. Agora vejam essa parte em destaque. Podemos escrever com todas as letras: Bolsonaro é aliado do PCC e do crime organizado. Gleisi Hoffmann, minha filha, Gleisi Hoffmann. Como que uma petista vai criticar alguém? Vamos ignorar o fato de que ela está falando do Jair Bolsonaro. Tá? Vamos ignorar o fato. Podia ser qualquer outra pessoa, tá? Mas como uma petista, uma esquerdista, vai criticar alguém por supostamente ajudar o crime organizado? Quem mais defende bandido no mundo é esquerdista brasileiro. O PT, então, nem se fala. E aí, no final, né, a cereja do bolo, ela vai lá e diz que o Bolsonaro é aliado do PCC. Posso escrever com toda certeza.
Agora vocês imaginem, pessoal, imaginem se alguém da direita falando isso de alguém do STF, por exemplo. Acabou! A vida da pessoa acabou. Não existe mais. Agora, contra o Bolsonaro, galera, você pode falar o que você quiser. Pode falar o que eu trouxe para vocês ontem. Bela Megali dizendo que as joias são ilegais, né? Apesar do TCU ter dado um parecer favorável ao Lula em um caso idêntico. Aí tem matéria da Veja. Fernando Haddad expõe os crimes de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Agora, isso aí é vazio. Vale tudo. Contra a direita, vale tudo. Em especial contra o Bolsonaro e sua família. Então vamos seguir em frente, né? Porque quem vai julgar a Gleisi Hoffmann não é a justiça terrena, não, tá? Brasil e China vão tentar estabelecer a paz entre Ucrânia e Rússia. Eu não vou me alongar muito não, tá, pessoal? Eu só vou passar uma informação para vocês. Neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, né, daqui a pouquinho vocês vão estar assistindo, existe um risco maior do que nunca da China invadir Taiwan. Os sinais são vários de que isso vai acontecer. Movimentações militares, né, captadas por satélites americanos. O risco é iminente. Então nós temos um país que está em vias de invadir um outro país, falando que quer estabelecer a paz entre Ucrânia e Rússia. Aí o Brasil, né, que nem um poodle ali no meio querendo se meter. O que o Lula vai fazer nessa situação? O Lula que outro dia rejeitou o Zelensky, né? Não vou participar desse evento aí não, porque é na Ucrânia, não quero saber de papo. Ele que está sentado no colo do Xi Jinping e do Vladimir Putin. China querendo estabelecer a paz, né, e o Brasil no meio. Gente, teatro dos horrores, tá? Agora vamos aqui ao nosso tema principal, que eu sei que vocês estão curiosos. Eu vou fazer o seguinte. Aliás, eu já decidi, né? Dividi em duas partes. Vou ler aqui os 2 primeiros prints para vocês, a gente comenta e depois volta e lê mais 2. Fechou? Congresso dos Estados Unidos investigará envolvimento do FBI nos casos de censura no Brasil. Notícia quentíssima, 22 de maio de 2024. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, por meio de seu Comitê Judiciário e do Subcomitê Seleto sobre a instrumentalização do governo federal, ambos liderados pelo deputado republicano Jim Jordan, investigará o possível envolvimento do FBI nos casos de censura resultantes de ações judiciais contra críticos e jornalistas no Brasil. Especialmente, é claro, contra personalidades da direita brasileira. Em um documento enviado nesta terça-feira, anteontem, ao diretor do FBI, Christopher Wray, o Comitê Judiciário exige esclarecimentos sobre relatos que indicam a suposta colaboração do FBI com as ações ocorridas no Brasil, que limitam a liberdade de expressão. O documento, assinado por Jim Jordan, descreve uma situação em que o FBI, a pedido do governo brasileiro, teria cooperado para monitorar e potencialmente censurar indivíduos que residem nos Estados Unidos. Vocês veem que o texto é bem cuidadoso, né? Bem cuidadoso. Sempre tratando tudo no campo da possibilidade. O FBI pode ter participado, a denúncia está lá no Twitter Files, a pedido do governo brasileiro. Esse é o detalhe mais interessante, tá? Não foi do judiciário brasileiro, foi do governo brasileiro, ou seja, do Lula. Não foi Moraes, não foi Barroso, não foi Fachin, pelo menos é isso que está dizendo a matéria. E o Jim Jordan, que é um cara muito casca-grossa, mas é muito cascudo mesmo, pediu explicações para o diretor-chefe do FBI, que é bem conhecido por lá por ser cupincha do Joe Biden. Tá? Então, é uma situação bem séria, pessoal. Vocês viram ali no final que o foco é em cidadãos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Então eles estão falando do Paulo Figueiredo, do Constantino, do Alan dos Santos e vários outros que estão por lá. Tá? Vamos seguir aqui. O documento diz: no Brasil, veículos de imprensa relataram recentemente que o FBI, em nome do governo brasileiro, novamente, entrou em contato com 2 residentes dos Estados Unidos.
incluindo um jornalista alvo de algumas das ordens de censura dos tribunais brasileiros. O comitê e o subcomitê seleto sobre a instrumentalização do governo federal descobriram anteriormente como o FBI trabalhou com um governo estrangeiro para facilitar a censura do discurso de americanos. Por exemplo, em 2022, o FBI, a pedido de uma agência de inteligência ucraniana, sinalizou para as empresas americanas de mídia social contas autênticas de americanos, incluindo uma conta verificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos e contas pertencentes a jornalistas americanos. O comitê destaca que tais ações levantam preocupações sobre a possibilidade de o FBI estar cooperando com ações de censura, que são promovidas por governos estrangeiros contra cidadãos que residem nos Estados Unidos. Em um outro trecho, o documento diz: o recente contato com os residentes dos Estados Unidos, a pedido do governo brasileiro, levanta preocupações sobre se o FBI está novamente ajudando a facilitar os esforços de censura de um governo estrangeiro. A liberdade de expressão, incluindo a liberdade de expressão nas plataformas digitais, é uma parte fundamental e necessária das sociedades democráticas e justas. Esse texto, pessoal, é diametralmente oposto ao que diz, por exemplo, o STF no Brasil. A liberdade de expressão nas redes sociais faz parte de uma democracia, né, de um Estado justo. Aqui no Brasil o discurso é completamente diferente da parte da esquerda e do judiciário. Tem que controlar a internet porque ela ameaça a democracia. Que papo furado. Né? Que papo furado. E mais uma vez, vocês viram ali, o governo brasileiro. A gente não está falando de ordem judicial do Alexandre de Moraes, a gente não está falando disso. Está falando do governo brasileiro, do governo Lula, usando o FBI para censurar cidadãos brasileiros que moram, que vivem lá nos Estados Unidos, legalmente. Isso é muito grave, pessoal. Mas é muito grave mesmo. Assim, o que não chega a ser novidade é ver o FBI sendo cooptado. Porque o que a PF faz aqui no Brasil não diferencia em nada disso aí. A mesma coisa. Aliás, diferencia em uma coisa. Né? Porque, neste caso, o FBI estaria obedecendo, atendendo pedidos de governos estrangeiros. Não é nem do governo americano. Porque, a Casa Branca colocou o FBI no governo Biden uma coleira. Trata que nem pet. O que eu suspeito é de que as ordens que chegaram ao FBI passaram antes pela Casa Branca. O contato não foi feito diretamente do governo brasileiro com o FBI. Teve um intermediário. Provavelmente, diria até que com toda certeza, o governo Joe Biden. Tá? Disso aí não vai dar em nada. Não vai acontecer nada. Ninguém nos Estados Unidos pode prender ninguém aqui. Imaginem a situação. O ministro do STF tem seu visto cassado, revogado. Político da esquerda envolvido nisso aí. Visto cassado. O cara não pode mais entrar nos Estados Unidos. Que humilhação, gente. Mas que humilhação. Sanções econômicas também. Se o Trump vencer as eleições, existe uma maneira muito simples de resolver esse problema todo. É sanção econômica. Meteu sanção econômica, acabou. Babau. Não tem como o Brasil sustentar. Vai se jogar mais ainda no colo da China? Como? Não dá. Mas é isso. Tá? Já vim falando isso aqui para vocês há mais de ano. Né? A solução não está aqui dentro. Aqui está tudo corrompido, está tudo aparelhado. Lira e Pacheco são dois mongoloides retardados, inócuos, não fazem nada, engessados. Então a ajuda realmente para resolver o problema é externa, vem de fora. Um forte abraço, a gente se vê por aí.